Na Rio+20, na Cúpula dos Povos em 2012, ele ainda não era vereador, mas já estava lá discutindo a questão ambiental. Agora, como vereador da cidade do Rio, ele continua a lutar pelo meio ambiente. Vereador, o senhor que é sociólogo de formação, como nasceu o seu envolvimento com a questão ambiental? Bem, eu sou filho de mineiros, né? Rio de Janeiro é a cidade que eu abracei, que eu amo de coração. E a gente, não só no cotidiano da vida, parte da minha infância, a natureza estava muito presente, como depois já no Rio de Janeiro, já em Volta Redonda, assim, a paixão ali por Mauá, Visconde de Mauá, Maromba, a gente subia no caminhão de leite para acampar, enfim. Depois já na cidade do Rio de Janeiro, né, os seus encantos, enfim, o litoral carioca, as praias do Rio, a beleza e a relação com a natureza no sentido de uma subjetividade, de amor, de carinho, foi o que mexeu, né? Depois veio a política. No espaço da política, apesar de ter iniciado a vida num movimento estudantil mais duro, muita luta, DCE, esse olhar sobre o planeta foi algo que sempre mexeu comigo, né? Então, eu diria que isso nasce a partir das referências da infância, da vida, da relação com o verde, com o mar. Quais são os principais desafios da questão ambiental na cidade do Rio? O Rio é uma cidade maravilhosa, né? E evidentemente muito dos seus encantos tem a ver com as suas belezas naturais. E cuidar das belezas naturais do Rio, não só como patrimônio dos cariocas, mas como patrimônio da humanidade, é o nosso maior desafio. Isso passa por dar conta de terminar o projeto de despoluição das nossas lagoas. Isso passa por uma outra lógica onde o turismo sustentável possa ser implementado na cidade, gerando recursos, gerando emprego, mas fundamentalmente preservando aquilo que a gente tem de mais maravilhoso, de patrimônio, né? Eu diria que o enfrentamento da mobilidade urbana é uma questão também muito importante. Hoje a emissão de CO2 pela quantidade de automóveis na cidade do Rio de Janeiro é absurda, fora o que isso gera em termos de investimentos. Nós podemos construir vias e mais vias, e com o carro, enquanto transporte individual, nós não teremos solução. A bicicleta, o deslocamento, né, por outros meios de transporte são desafios fundamentais, não só para o Rio, mas para toda a grande megalópole, né? Hoje nós somos uma megalópole. Pensar o Rio, cidade, todo o seu entorno, nos coloca essa preocupação socioambiental, a preocupação com a qualidade do ar, das águas, como algo fundamental para a nossa existência, para a nossa qualidade de vida, mas principalmente para a qualidade de todo o planeta. Existe uma política de incentivo à aquisição de automóveis. Por que o senhor criou uma lei para que a cada carro vendido uma árvore seja plantada? Essa foi uma iniciativa do nosso mandato que tem um caráter fundamentalmente pedagógico. É claro que ajuda também do ponto de vista da compensação de emissão de CO2, né? Para cada carro vendido, a obrigação da concessionária é de plantar ou financiar o plantio de uma árvore. É evidente que a gente não vai solucionar nem o problema da mobilidade urbana, nem o problema da poluição apenas plantando de árvore em árvore, mas com uma ação pedagógica. Aquele que está adquirindo um automóvel, ao ser confrontado com a importância de nós estimularmos uma política de arborização na cidade, tem imediatamente contato com um debate que está para além, seja do consumo, da compra do seu bem de consumo, do automóvel, e para além, evidentemente, do plantio de uma única árvore. O conjunto da obra, na nossa avaliação, pode ajudar. Ajuda no debate, em primeiro lugar, e, evidentemente, não deixa de ser positivo plantarmos uma árvore, estimularmos o verde na nossa cidade. Por que o senhor tem uma lei que cria o Rio Polo Ciclístico e como é que funciona? O Rio Polo Ciclístico foi aprovado por essa casa. Discutindo esse projeto, ele possibilita não só o debate, mas a implementação do uso da bicicleta, não só para atividade de lazer, para o esporte, que é fundamental. Eu mesmo adoro pedalar, estou precisando pedalar mais, é só olhar para a barriga, mas como meio de transporte. Esse é um desafio para a cidade do Rio de Janeiro. As grandes metrópoles, né, como a nossa cidade, a bike, a bicicleta precisa ser usada como meio de transporte. Para isso a gente precisa não só das ciclovias, mas também das ciclofaixas, de uma política de segurança no trânsito, não só sobre a lógica do motorista, do motorista do automóvel, da motocicleta, que é evidente que é fundamental ser conscientizado, mas do próprio ciclista. Então esse projeto ele cria uma série de possibilidades envolvendo várias instâncias do poder público, envolvendo a sociedade civil, envolvendo os usuários e apresentando para a cidade a possibilidade de abraçar a bicicleta como instrumento de lazer, de esporte, mas fundamentalmente como meio de transporte. O senhor acha que o crescimento da cidade é planejado? Por que criar um projeto de lei de uma avaliação ambiental estratégica antes de realizar um projeto? Esse debate, na verdade, ele está focado
nas políticas socioambientais. É a proposta de um projeto que trabalha o regramento, que trabalha a junção das várias legislações federais, estaduais, num conjunto de procedimentos pensando a preservação socioambiental da cidade. Planejamento tem no Rio, é claro que tem, mas é fundamental que nós possamos criar uma interação real entre o que prevê a legislação federal, o que prevê a legislação estadual, com aquilo que é de competência do município, possibilitando que todo projeto, sejam as grandes obras, sejam as intervenções mais simples, como a construção de uma casa em locais onde você tem áreas verdes, ou a inexistência de áreas verdes que precisam ser estimuladas em determinadas regiões onde há um adensamento populacional, onde há uma liberação maior para o investimento em construções, enfim, é uma perspectiva de oferecer à cidade, de criar e organizar o regramento para estimular a preservação socioambiental. Ele tem um foco na prevenção, mas ele possibilita a discussão da política ambiental na cidade do Rio de Janeiro. Cuidar do meio ambiente deve ser uma responsabilidade do poder público ou da sociedade civil? Olha, de todo mundo. Eu diria que é uma obrigação fundamental nos nossos dias do poder público. É o responsável por formular políticas públicas, não só as políticas ambientais especificamente, mas o conjunto das políticas urbanas, no que diz respeito ao município, as políticas de mobilidade urbana, não é? Mas é uma obrigação hoje para além do poder público. A gente, para nós, talvez quando crianças, né, para a maioria de nós que estamos interagindo nessa entrevista, é pensar o fim do planeta Terra era algo no âmbito da ficção científica. Hoje não, né? Com os índices de devastação das nossas florestas, o aquecimento, o superaquecimento, o aumento dos índices de poluição, o planeta Terra hoje está em risco. Então, cada um de nós precisamos tomar uma atitude, seja no espaço da política, fiscalizando, cobrando, formulando, mas no nosso cotidiano. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade, exigir de maneira coletiva, mas fazer a sua parte, é fundamental. Em aproximadamente 20 anos, o Rio sediou 2 importantes eventos sobre meio ambiente, que foi a Eco 92 e a Rio+20. Quais foram os principais avanços da questão ambiental na política? Eu acho que o maior avanço foi a política, ou a necessidade de políticas socioambientais sustentáveis ter entrado na agenda política brasileira. Acho, e participei ativamente da campanha de Marina Silva no primeiro turno, foi uma pauta central de nossa campanha, acho que isso foi fundamental como contribuição, como colaboração. Mas não basta que nós façamos os debates, as discussões. É evidente que discutir, dialogar e formular é fundamental. Nesse sentido, o Brasil tem hoje um conjunto, não só no âmbito da sua legislação, no âmbito da formulação a núcleos, organizações não governamentais, estruturas institucionalizadas no âmbito do poder público, que tem formulado, que tem discutido, que tem fiscalizado, que tem avaliado. Mas nós precisamos fazer mais. Efetivamente isso precisa ser incorporado nas agendas políticas. Não pode ficar só como uma promessa de campanha ou um debate na época da eleição. Cada um de nós, sejam os que estamos vereadores, sejam aqueles que estão no executivo, mas mais ainda, a sociedade civil, os movimentos sociais precisam incorporar essa pauta de maneira coletiva para que ela vire realidade. Esse é o grande desafio, tomar a política socioambiental de maneira sustentável, como uma política estratégica do nosso dia a dia. Esse, para mim, é o maior desafio que ainda está em aberto. Vereador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Foi um prazer. Valeu.